13º domingo depois de Pentecostes, 18 de agosto de 2024. 3 pensamentos preparam-nos para a Santa Missa de hoje. 1. A necessidade que temos do auxílio de Deus. 2. A prontidão do auxílio divino. 3. A prova de que Deus nos auxilia. No introito pedimos o auxílio em geral, na oração, um aumento de fé, esperança e caridade, virtudes que, como sementes, foram pelo batismo depostas em nossa alma, e que não se desenvolvem em nós sem a graça de Deus. Nossa súplica é baseada na epístola que fala na fidelidade de Deus em suas promessas. Abraão é um exemplo de fé, esperança e caridade. A ele e seus descendentes dirigem-se as promessas de Deus. No Evangelho vemos como o Salvador prometido se desempenha de sua missão. E na Santa Missa sabemos que ele a continua no sacrifício e no sacramento, como nos mostram a secreta, a comúnio e a pós-comúnio. Olhai propício, Senhor, para a vossa aliança, não vos esqueçais para sempre das almas de vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai a vossa causa, não vos esqueçais das vozes dos que vos invocam. Ó Deus, por que nos rejeitais para sempre se acendeu vossa ira contra as ovelhas de vosso pasto? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Deus onipotente e eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e fazei com que amemos o que ordenais, para que mereçamos alcançar o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não foi dito, e às descendências, como se tratando de muitos, mas como de um só, e à tua descendência, que é o Cristo. Isto, porém, digo, e a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança confirmada por Deus, de sorte que se tornaria vã a promessa. Porque, se da lei viesse a herança, então já não viria da promessa. Ora, é que Deus pela promessa deu a Abraão. Para que é então a lei? Ela foi dada por causa das transgressões, até vir o descendente ao qual se refere a promessa. Promulgada por anjos, passou pela mão de um mediador. Ora, não há mediador, quando se trata de um só, e Deus é um. Será portanto a lei contra as promessas de Deus? De modo algum. Somente, se fosse dada uma lei capaz de comunicar a vida, então, em verdade, a justificação viria da lei. Mas, pelo contrário, a Escritura reuniu tudo sob o pecado, a fim de que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo, aos que creem. Olhai propício, Senhor, para a vossa aliança e não vos esqueçais para sempre das almas de vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai a vossa causa, lembrai-vos do opróbrio de vossos servos. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, vós sois o nosso refúgio, de geração em geração. Aleluia. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a Jerusalém, atravessava a Samaria e a Galileia. E, ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles pararam ao longe, e elevaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. Vendo-os, Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, logo que se viu curado, voltou atrás,
e glorificou a Deus em alta voz, e prostrando-se por terra, aos pés de Jesus, deu-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Prezados católicos, consideremos a oração da coleta da missa de hoje: aumentai em nós, Senhor eterno e onipotente, a fé, a esperança e a caridade, e, para merecermos alcançar os efeitos da vossa promessa, fazei-nos amar os preceitos da vossa lei. Como vemos, na coleta de hoje a Santa Igreja nos faz pedir um aumento de fé, de esperança e de caridade. Ela nos faz também pedir que amemos os preceitos divinos, para que possamos alcançar o que Deus nos promete, e a salvação eterna. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais. Chamam-se teologais porque se referem diretamente a Deus. A fé é a virtude sobrenatural pela qual aderimos com nossa inteligência a tudo o que Deus nos revelou, em virtude da veracidade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. A fé é uma virtude sobrenatural, quer dizer, que nos é dada por Deus. E ela é uma virtude que se encontra na inteligência, que é uma faculdade espiritual e não sentimental. Portanto, a fé não se confunde com um sentimento. A fé é um ato da nossa inteligência, é a adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. As verdades reveladas por Deus estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição, as 2 fontes da revelação, e nos são transmitidas pelo magistério constante da Igreja, quando ela ensina de maneira infalível. Dissemos, há pouco, que as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. A fé se refere a Deus enquanto Ele é a verdade, com V maiúsculo, enquanto Ele é a verdade absoluta. Nosso Senhor diz: Ego sum veritas, eu sou a verdade. Quando a verdade absoluta nos fala, devemos aderir, pois a verdade absoluta conhece todas as coisas e não pode se enganar nem nos enganar. Nada mais conforme a razão humana do que aderir ao que Deus fala. E sabemos por inúmeras provas, milagres, profecias e a própria história da Igreja Católica, que Deus nos falou. E falou fundando a religião católica, única verdadeira. Na coleta, pedimos o aumento da fé. Vejamos, em linhas gerais, como podemos perseverar e crescer nela. Devemos, antes de tudo, pedir a Deus que nos conserve na fé católica, pois a fé é, antes de tudo, uma graça dada por Deus. Devemos pedir como os apóstolos: e Senhor, aumentai a nossa fé. Não se trata de aumentar uma sensação qualquer, mas de pedir maior prontidão para acreditar nas verdades reveladas e maior docilidade a Deus. Devemos rechaçar para longe tudo que possa colocar em perigo nossa fé, as leituras perigosas ou filmes perigosos também para a fé, perigosos não só quando contém algo diretamente contrário à fé, mas por favorecer uma mentalidade mundana ou simplesmente superficial, superficialidade que é um dos males dos nossos tempos de redes sociais. Outro perigo a ser evitado, soberba intelectual. Os ambientes mundanos também vão pouco a pouco minando a nossa fé e devem ser evitados. Para perseverar na fé, é preciso combater eventuais tentações contra a fé, fazendo um ato de fé, e distraindo o pensamento. Na hora da tentação contra a fé, não é o momento de discutir com ela ou dar razões para acreditarmos, pois nossa inteligência está, nessa hora, perturbada, e não conseguirá encontrar as respostas adequadas. Na hora da tentação contra a fé, devemos fazer um ato de fé. Devemos, para guardar a fé e crescer nela, estudar a nossa santa religião, lendo bons catecismos, Catecismo Católico Popular do Padre Spirago, Catecismo de São Pio X, por exemplo, lendo livros clássicos de doutrina católica. Cada um procure aumentar o próprio conhecimento da religião católica e aumentar a sua cultura religiosa, segundo as suas condições. Devemos também repetir os atos de fé, nas orações da manhã, nas orações da noite, e ao longo do dia. Devemos fazê-lo com verdadeira convicção.
Devemos sempre ver as coisas com os olhos da fé e guiar nossa vida inteiramente por ela. A esperança é a virtude sobrenatural pela qual, com nossa vontade, esperamos com plena certeza receber de Deus a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la em virtude de sua onipotência. Claro, podemos ter a virtude de esperança se nos propusermos a viver segundo a fé católica, observando os mandamentos. A esperança é uma virtude sobrenatural, dada por Deus. Ela está na vontade, que é também uma faculdade espiritual e não sensível. Portanto, a esperança também não se confunde com um vago sentimento. A esperança se funda na fé, que nos mostra a onipotência divina, e nos faz confiar em Deus e no seu auxílio para a nossa salvação. A esperança se refere a Deus enquanto Ele é onipotente. Deus dispõe, efetivamente, de todos os meios para nos ajudar e pode, verdadeiramente, nos ajudar. Podemos esperar nele, se fazemos a nossa parte. Deus nos dá os meios para deixarmos os nossos pecados, por mais que estejamos afogados neles. Ele nos dá os meios para avançarmos na virtude e para perseverarmos na graça até a nossa morte. Para perseverar na esperança, devemos, primeiramente, pedi-la a Deus. É preciso evitar a presunção, que é esperar a nossa salvação sem fazer esforço sério para sair do pecado, e o desespero, que consiste em achar que a salvação é impossível. Para favorecer a virtude da esperança, devemos ter os olhos de nossa alma voltados para o céu, a fim de desprezar as coisas desse mundo, para nos consolarmos nas dificuldades, para nos animarmos a ser bons católicos. Devemos considerar realmente que nossa pátria é o céu. Devemos também fazer o ato de esperança nas orações da manhã, da noite, e ao longo do dia, sobretudo, quando nos inclinamos ao desânimo diante das dificuldades de perseverar no bem. A caridade é a virtude sobrenatural pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo por amor a Deus. A caridade é também uma virtude sobrenatural, que nos é dada por Deus. A caridade está na vontade, faculdade espiritual, e não se confunde com um sentimento, intenso ou menos intenso. A caridade se refere a Deus enquanto Ele é o bem absoluto. A vontade é feita para amar o bem. Pela caridade, amamos o bem supremo, que é Deus. Amando a Deus, amamos tudo o que pertence a Ele. Amamos o próximo na medida em que o próximo participa ou pode participar da bem-aventurança eterna. Assim, amamos os anjos e santos no céu, que já participam da bem-aventurança eterna. Amamos as almas do purgatório, que participarão da bem-aventurança eterna. Amamos aqueles que ainda estão nesse mundo, pois podem alcançar a bem-aventurança eterna. Não podemos, porém, amar os já condenados, pois não podem mais se salvar. A caridade é hoje muito mal compreendida, como se fosse um mero sentimento ou simples palavras. A caridade não é algo vago e Nosso Senhor deixou isso bem claro, quando disse: "Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos." Aquele que ama a Deus, faz a vontade de Deus. Para guardar a caridade, é preciso pedi-la a Deus, antes de tudo. Devemos, também, procurar fazer as coisas cada vez com uma intenção mais pura, isto é, por amor a Deus, e fazer todas as coisas com uma caridade cada vez maior. Devemos fazer atos de caridade, nas orações da manhã, da noite e ao longo do dia. Pedimos, então, nessa coleta, aquilo que é essencial para a nossa salvação. É possível que haja fé sem a esperança e sem a caridade, pois podemos deixar de esperar em Deus sem deixar de acreditar nele, e podemos estar em pecado mortal e continuar a ter fé, mas se tratará de uma fé morta, que não nos levará ao céu. Podemos também ter a fé e a esperança sem a caridade. Todavia, jamais podemos ter a caridade sem fé e esperança. Não podemos amar aquele em quem não acreditamos ou em quem não esperamos. Para que haja amor a Deus, é preciso que haja fé. E a fé católica, que é a verdadeira. Somente com a fé, a esperança e caridade poderemos alcançar as promessas divinas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.